Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagens e juros simples. Bem, para começar, a gente vai começar com a definição, como de costume, e então vamos definir o que é porcentagem. Porcentagem é uma das ferramentas matemáticas que a gente mais usa no dia a dia. Ela é basicamente uma razão, como nós já vimos, sob o denominador 100, mostrando em quantas partes de um total, em quantas partes temos de um total de 100 unidades. Vamos dizer que algo custou 5% a mais, isso quer dizer que estamos falando de 5 partes de um total de 100, ou seja, 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Isso é muito útil para calcular descontos, aumentos, impostos e etc. Então, vamos lá. Como a gente calcula a porcentagem de um número? Nós já fizemos ali de forma intuitiva, mas vamos entender direitinho esse conceito. Existem vários métodos para calcular a porcentagem na real, mas o mais prático que existe é pegar o decimal e multiplicar. Então, vamos lá. Se a gente está falando de 5%, então a gente vai pegar esse valor, 5, e dividir pelo 100, que isso vai nos dar 0,5. A gente depois pega e multiplica pelo valor. Então, a gente vai pegar 1.000 vezes 0,05. Isso me dá 50. E a gente verifica a regra de 3. Então, confirma-se 100 para 1.000, logo 5 para x. Isso realmente nos dá 50, validando assim o valor que nós achamos. Então, vamos lá. O que são juros simples? Que é o assunto da nossa aula hoje. Os juros simples são uma forma de remuneração que incide sobre um valor inicial da operação, que a gente chama de capital. É como se os juros fossem calculados de forma fixa a cada período. Diferente dos juros compostos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, onde nos juros compostos tem o que a gente chama de juros sobre juros. Nos juros simples, o juros sempre vai ser sobre o capital inicial, ou seja, ele vai permanecer constante a cada período. Muito importante a gente saber qual é a fórmula dos juros simples. Então, a gente tem que juros é igual ao capital inicial vezes a taxa de juro. Importante sempre estar em decimal e o último termo é o t, que também é muito importante a gente deixar o t no mesmo período da taxa de juros. Então, se a gente está falando de uma taxa de juros ao mês, é importante que o nosso tempo esteja em meses. Vamos então falar sobre montante no regime de juros simples. O que é um montante? Um montante é o valor total que você vai ter ao final da operação financeira, sendo a soma do capital inicial com os juros obtidos. Então, a fórmula do montante é, como a gente acabou de dizer, capital inicial mais os juros. A gente pode expandir essa fórmula embutindo aí dentro aquela fórmula anterior que nós vimos, a fórmula de juros, e a gente vai ter que montante é igual a capital mais capital vezes taxa de juros vezes o tempo, e a gente pode simplificar esses cálculos, né? Que é a fórmula mais prática para os jogos. E algo muito importante a se ter em mente é a característica linear dos juros simples ao longo do tempo. Ele vai formar uma linha reta quando a gente está falando do gráfico a ser plotado. Então, como de costume, vamos ver um exemplo prático para a gente
entender direitinho o problema. Então, considerando que eu tenho um capital de R$1.000, uma taxa de juros de 2,5 ao mês e um tempo de 12 meses. A gente pode passar para o cálculo partindo da fórmula que juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, verificar se taxa e tempo estão na mesma medida. Ali a gente tem uma taxa ao mês e o tempo também está em meses, então ok, a gente pode simplesmente substituir tudo ali. Então, a gente vai ter que juros, vamos começar calculando os juros. Os juros vão ser o capital inicial, 1.000, vezes a taxa de juros. Importante passar essa taxa de juros para o decimal, como eu já mencionei, vezes o tempo, que são os 12 meses. Isso vai nos dar que a taxa de juros é igual a 300. Para calcular o montante, a gente vai ter que o montante é igual ao capital inicial mais os juros, ou seja, o montante é de R$1.300. Isso quer dizer que no regime de juros simples, se uma pessoa pegou emprestado R$1.000 a uma taxa de 2,5 ao mês por 12 meses, o montante final será de R$1.300. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, eu acho sempre legal a gente falar sobre a aplicação do que a gente está estudando. Nesse caso, aplicações dos juros simples. Os juros simples, eles são amplamente utilizados em muitas situações do dia a dia, como empréstimos, sobretudo de curto prazo, financiamentos pequenos, multas por atrasos e alguns investimentos mais simples que não vão optar pelos juros compostos, mas sim pelos juros simples. E com isso a gente termina por aqui a nossa aula sobre juros simples hoje. Em breve a gente vai entender um pouquinho melhor os juros compostos, onde vai ser muito importante ter em mente todos esses conceitos aqui dos juros simples. Obrigada pela atenção, até mais!